boa tarde. Estamos começando. Bom dia. Ainda é agora, nesse momento, 11 horas e 22 minutos. Então, bom dia a você que está nos assistindo no Amazonas Atual. E nós estamos aqui com o vereador Chico Preto, Marco Antônio Chico Preto, que vai falar sobre dois temas principalmente, mas a gente vai também conversar sobre outros temas. Mas convidamos o vereador Chico Preto hoje para falar sobre uma iniciativa, né, que envolve a Defensoria Pública. Sim. De coleta de assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular que propõe a redução da tarifa de esgoto. Como é que nasce, vereador, essa ideia de reduzir a tarifa de esgoto em Manaus, né? Olha, nasce... Primeiro, bom dia, professor Valmir, bom dia aos internautas do Amazonas Atual. Nasce desse constrangimento que muitas pessoas vivem em Manaus relacionado a essa questão, a tarifa de esgoto. Muitas pessoas pagam e não têm o serviço por inteiro. Isso é tão verdade que existem duas ações, uma do Ministério Público e uma da Assembleia Legislativa, ainda da época em que eu exerci o mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa, e nós fomos até a Justiça pedir que a Justiça do Amazonas suspendesse a cobrança dessa tarifa por termos a clareza de que ela é cobrada em muitos lugares e o serviço sequer é prestado, né? Mas além disso, além do serviço não ser prestado em muitos lugares, a clara percepção de que essa discussão do percentual da tarifa, ele nunca houve na cidade de Manaus de maneira mais técnica. Vou dar um exemplo. A tarifa de esgoto em Manaus ela era de 80% até 2012. Sim. O então prefeito amazonino Armando Mendes, atual governador, ele aumentou de 80 para 100 na caneta, sem nenhuma discussão, sem nenhum debate. Ele fez uma repactuação do contrato e nessa repactuação ele de 80 aumentou para 100 e empurrou isso goela abaixo para o povo da cidade de Manaus. Então esse constrangimento que é sentido todos os meses, porque quando as pessoas recebem a conta está lá 100% da tarifa de esgoto, se eu pago R$100 de água, eu vou pagar mais 100 de tarifa de esgoto. Nunca foi feito pela Câmara. E aí a gente foi pesquisar em alguns lugares do Brasil, a gente sabe que lugares como Recife, lugares como Salvador, lugares aqui como Porto Velho, tem uma tarifa, por exemplo, Recife, se eu não me engano, 30%, Salvador 45%, Porto Velho 60%, Belém 55%. E a pergunta é, por que Manaus tem que ser 100%? Por que não há uma discussão sobre um escalonamento dessa tarifa de esgoto? Nunca houve essa discussão, né? Os prefeitos nunca fizeram essa discussão técnica. Então, a gente trouxe essa pauta para a Câmara Municipal, só que aí, professor, a gente se depara com uma coisa que é a tal da realidade política. Infelizmente, é duro eu falar, mas se eu, enquanto vereador, apresentar um projeto sozinho, assinado por mim, para reduzir a tarifa de esgoto, para estabelecer novas tarifas, novos percentuais, um percentual para o comércio, um percentual para as residências, um percentual para a indústria, criar um escalonamento com novos percentuais, esse assunto, infelizmente, ele não vai passar na Câmara Municipal de Manaus. Porque tudo aquilo que mexe com interesses, a Câmara parece que tem um engessamento, né, de não querer discutir essa questão relacionada a esses principais serviços, ônibus, esgoto, lixo, sempre tem alguns obstáculos. Então, a gente decidiu e construiu junto com a Defensoria Pública um caminho que é a iniciativa popular. A iniciativa popular é a possibilidade do povo levar até a Câmara de Vereadores um pleito, levar um desejo. E o desejo qual é? É que a Câmara Municipal discuta novas tarifas de esgoto diante dessa realidade que o Brasil vive. Quer dizer, várias tarifas dependendo da sua condição. Se é de residência é um percentual, se é de comércio é outro, se é de indústria é outro. A gente quer fazer essa discussão dentro da Câmara Municipal. Agora, aparentemente é um tema que todo mundo concordaria, né? Sim. Baixar a tarifa é um desejo de toda a população. Aparentemente. Agora, quando você disse que a Câmara não toparia discutir isso, não levaria esse assunto a sério, aí
Eu não vejo pra disposição. Gente, eu não vejo disposição política da Câmara. Para a gente porque repensar essa questão da Câmara Municipal. Bem, vou contextualizar para eu poder provar as pessoas, convencer as pessoas do que eu estou falando. A Prefeitura de Manaus acaba de autorizar que a antiga empresa chamada Manaus Ambiental vendesse a empresa para uma nova dona. Eu não sei nem qual é o nome da dona aí, mas tem uma nova empresa que assume a operação de água e esgoto na cidade de Manaus. Eu, na tribuna da Câmara, apontei a necessidade da Câmara, da Prefeitura e da Câmara Municipal aproveitar esse momento para discutir alguns pontos do contrato. Vou lhe dar um exemplo, professor. O senhor sabia que no contrato da Prefeitura com a empresa, independente da empresa cumprir metas, alcançar resultados, chega, depois de 12 meses, a empresa vai ter direito ao reajuste da tarifa, independente se ela cumpriu ou não. Eu digo, isso nem em escola pública, nem em escola dos nossos filhos existe, porque os nossos filhos, para passarem de ano, se eles não tirarem média 7, eles não são levados para a série seguinte. Ou seja, tem que ter mérito para poder alcançar alguma coisa. Mas o contrato da Prefeitura com a empresa concessionária de água e esgoto não está vinculado à meta, infelizmente, né? Não é vinculado à meta, o que é algo grave, porque a empresa cumpriu meta ou não, ela vai ter reajuste, né? Ela vai ter aumento, e é uma coisa que me incomoda muito, porque a gente está falando de uma empresa privada, a gente está falando de um serviço que precisa ter metas alcançadas para poder justificar reajuste de tarifa, mas nada disso foi discutido e a Câmara sequer se interessou em, usando do seu poder, forçar com que a Prefeitura de Manaus pautasse essa discussão. Então, nesse exemplo, ali já fica clara a disposição da Câmara em não querer discutir temas como esse, por exemplo, a redução da tarifa de esgoto. E aí, a comprovação, somente por pressão popular, somente vindo de fora para dentro, com pessoas, com entidades, dizendo, olha, a gente quer que a Câmara discuta, talvez a Câmara Municipal de Manaus enfrente o debate. Eu estou acreditando que esse é o caminho. Então, como é que é o processo? A gente está aí junto com a Defensoria Pública, divulgando Manaus afora, para que as pessoas que sentem isso, as pessoas que sabem desse constrangimento, assinem as folhas de coletas de assinatura, para que quando nós tivermos 12 mil assinaturas, por que tem que ter 12 mil assinaturas? Porque a lei da iniciativa popular fala que você tem que ter 1% do eleitorado da cidade. Então a gente tem uma estimativa de 1.200.000 eleitores em Manaus, a gente precisa ter 12 mil assinaturas para que a Câmara discuta, tramite um projeto desse e discuta a possibilidade da gente estabelecer novas tarifas de esgoto. E quais seriam as tarifas? 20% para as famílias que são vinculadas a programas sociais, Bolsa Família, 50% para residências, 80% para o comércio e 100% para a indústria. Então você teria novas tarifas, novos, como é que eu posso dizer, faixas de cobrança, tornando esse assunto, na minha opinião, muito mais equilibrado, muito mais claro e justo para a população, coisa que, repito, nunca houve esse debate sobre o valor da tarifa de esgoto, nunca houve na Câmara, e aí a gente vê Brasil afora, tarifas de esgoto sendo cobradas de 30%, de 45%, de 55%, e a pergunta em Manaus é essa, por que 100%? Na verdade, essa tarifa de 100% foi muito criticada na época, né? Mas foi uma coisa imposta mesmo. Goela abaixo, sem debate. Eu me lembro muito bem, estava num jornal e escrevia muito sobre fazia muita matéria de cidade, e esse tema eu me lembro que foi discutido inclusive na Câmara Municipal, mas como o prefeito sempre tem a maioria na Câmara, esse tema passou pela Câmara e a Câmara também na época não fez nenhuma discussão. O atual prefeito continua tendo maioria na Câmara e me parece que essa é a razão maior exatamente da Câmara não querer discutir um assunto importante, né, para a cidade, para as pessoas, principalmente para você que paga tarifa de esgoto, que paga a conta e se pergunta por que eu tenho que pagar 100% e detalhe, em lugares que não tem o serviço. Ainda tem essa. Agora, a lei de iniciativa popular, ela precisa já chegar na Câmara um projeto de lei junto com as assinaturas, exato, né? Exato.
chegando esse projeto de lei, os vereadores podem mudar ou são obrigados, com Olha, as 12 mil assinaturas, uma boa são obrigados discussão. a aprovar? É uma boa discussão. Eu defenderei a tese, e tem um parâmetro para isso, de que uma vez a população tendo reunido as 12 mil assinaturas e apresentando o projeto, a Câmara Municipal de Manaus tem o compromisso, tem o dever de aprovar aquele projeto. O projeto pode ser alterado? Como é um projeto, tudo aquilo que é apresentado na Câmara ele pode sofrer discussões, alterações. Mas a Câmara Municipal de Manaus, na minha opinião, não pode deixar de aprovar a proposta. A gente pode até discutir quais serão os... não vai ser 20, vai ser 30, não vai ser 50, vai ser 40, vai ser 60, mas que precisa ter novas tarifas de esgoto, sim. Então eu vou defender isso. E por que eu defendo? Porque quando a sociedade civil organizada correu atrás das assinaturas da ficha limpa, o Congresso Nacional, ele não se deu o direito de dizer, não, a gente não vai aprovar isso. Eles fizeram talvez alguns ajustes, nem sei se fizeram, mas digamos que tenham feito, mas eles aprovaram a ideia que veio da sociedade dizendo, olha, não dá mais para político condenado e confirmada a condenação continuar disputando a eleição. Esse sentimento nasceu da sociedade, nasceu do povo direto, que se organizou para pegar as assinaturas. Então, esse sentimento em Manaus tem a mesma essência. É o povo dizendo, bicho, eu não aguento mais pagar 100%. E ninguém me diz por que eu tenho que pagar 100%. Então, a Câmara Municipal precisa fazer essa discussão e, na minha opinião, recebido o projeto, estabelecer novas tarifas de esgoto. O vereador, o senhor não acha que deveriam ser envolvidos outros órgãos, principalmente os órgãos de controle, Tribunal de Contas, o próprio Ministério Público Estadual nessa... Porque eu me lembro que a lei da ficha limpa, ela envolveu todas essas entidades, né, que se empenharam, inclusive, na coleta de assinaturas. Eu penso que quando da discussão na Câmara Municipal de Manaus envolver a título de fornecer maiores informações, trazer mais clareza para as informações que vão levar à aprovação do projeto, é de bom tom, né? O Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas tem uma estrutura que nem a Câmara Municipal de Manaus tem, em termos de capacidade de análise de documentos, de elaborar, enfim, perícias. Então, o que a gente precisa responder, em primeiro lugar, sabe o que é, professor Valmir? Existe a necessidade da tarifa de esgoto ser 100% em Manaus? O que justifica a empresa cobrar 100% daquilo que eu consumo de água, ela ter que cobrar 100% para tratar o meu esgoto? Se em outros lugares, o mesmo processo de tratamento de esgoto é cobrado 30%. Está aí, eu estou afirmando que Recife, Salvador, Porto Velho, são 3 capitais brasileiras que têm tarifas de esgoto que não são de 100%. Por que Manaus tem que ser 100%? A empresa não consegue explicar isso. A empresa teve um momento no ano passado que foi de uma audiência pública dentro da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, e a pergunta que foi feita por mim e que foi ratificada pelo defensor Carlos Almeida foi: cadê o estudo que vocês apresentaram no momento da repactuação do contrato que justificava o aumento de 80 para 100? Esse estudo está parecendo cabeça de bacalhau, ninguém vê. Bacalhau é aquele peixe que as pessoas comem, mas ninguém viu a cabeça até hoje, né? Então esse estudo da Manaus Ambiental está tipo cabeça de bacalhau. A gente sabe que existe, ou pelo menos dizem que existe, mas ninguém viu até agora, não mandaram para a Câmara. A Prefeitura não se interessa em esclarecer, quer dizer, é tudo muito envolvido numa nuvem cinzenta, nebulosa, de falta de informação, de falta de clareza, de transparência. Então, isso é um constrangimento que, na minha opinião, leva exatamente a população estar se manifestando e dizendo, não, a gente quer aí uma outra providência, só que tem que vir do povo para a Câmara para ver se realmente acontece alguma coisa diferente. Essa questão da tarifa de esgoto também é interessante porque você faz um imóvel, você é obrigado a a construir a fossa, né? Ainda é obrigado
se você vai fazer isso legalmente no Implurb... Ou está interligado ao sistema de esgoto público, né? Exatamente. E você não, para a empresa te cobrar a taxa, independe se você tem fossa ou não. Você é obrigado a pagar se a rede de esgoto passar na tua rua, né? Então você não tem para onde correr, é obrigado, assim como é obrigado a ligar a rede de água, né? Se você tiver um poço artesiano, você é burocrático tem que pagar. demais para você realmente resolver essas questões. Então, essa obrigação, ela precisa realmente ter essa questão dos estudos, precisa explicar por que se cobra 100% e não 50% ou 60%. Né? Olha, a água em Manaus eu não acho, eu tenho certeza que não é um serviço barato, né, pelas contas que eu vejo, enfim. Mas tem um problema também, eu acho que de educação de consumo. Vamos falar o outro lado da moeda. Acho que a gente precisa investir em educação, porque água é um bem, é um ativo, que a mudança no comportamento é fundamental, porque a gente olha para esse riozão aqui, o Rio Negro, a gente olha para o Encontro das Águas, a gente acha que aquilo talvez nunca vai acabar. E para você tratar a água, para você tornar a água consumível à população, realmente há um custo, né? Então, eu penso que a gente precisa investir em educação no uso da água, o uso racional da água, mas o insumo água é muito caro, é uma tarifa cara, inclusive para os padrões brasileiros. Então, essa questão, eu acho que a presença da empresa é importante, porque eu não vejo o governo do Amazonas ou a prefeitura assumindo o serviço, não defenderia esse caminho. Acho que o governo, o poder público já se mostrou incompetente para lidar com a questão, mas a gente precisa de parâmetros legais e econômicos mais justos. Então, eu acho que a tarifa de água não é barata, a tarifa de esgoto é absurda, não é? E a relação da prefeitura com a empresa precisa ser mais justa, como, por exemplo, essa questão do cumprimento de meta. Então, a prefeitura precisa dizer, olha, vocês têm 10 metas para cumprir esse ano. Qualidade da água, pureza da água, serviço, interrupção e tal. Se você cumpriu as 10 metas, eu te dou 100% do reajuste que você pede. Que o reajuste, o que é? É a inflação. Mas se você não cumpriu as 10 metas, só cumpriu 7, vou fazer o seguinte, eu vou te dar 70% do direito do reajuste. O nome disso é meritocracia. Menino, se não tiver nota 7 em escola, não passa de ano. Então, essa relação da prefeitura com as empresas, de um modo geral, concessionárias de serviço público, precisa estar pautada em mérito. Mas a relação da prefeitura com as empresas precisa ser transparente, coisa que, na minha opinião, não é. Agora, na prática, vereador, como é que vai ser feita essa coleta de assinaturas? Professor, a gente tem aí o apoio da Defensoria Pública, muitas pessoas que são envolvidas em movimentos religiosos, Igreja Católica e igrejas evangélicas, entenderam a necessidade desse envolvimento. Então, a gente tem aí um grupo de pessoas em Manaus que vem batendo as portas, vem falando com outras pessoas e incentivando as pessoas a assinarem a folha de apoio, né, para que a gente possa reunir essas 12 mil assinaturas. Não é um processo tão rápido quanto nós gostaríamos, pelo um fator. As pessoas precisam colocar o número do título de eleitor. Precisam ser eleitores da cidade de Manaus, porque é um assunto da cidade de Manaus, e precisam comprovar a inscrição do seu título, porque essas informações serão checadas posteriormente para validar a tramitação da proposta na Câmara Municipal de Manaus. Então, a informação do título de eleitor tem sido o maior desafio, porque as pessoas querem assinar, mas nem sempre estão com o título em mãos. Então, a gente tem enfrentado isso. A gente ainda não tem um sistema de coleta de assinatura eletrônica, porque isso não foi criado ainda nessa relação aí da Câmara, Tribunal Regional Eleitoral, para poder validar a assinatura eletrônica das pessoas porque hoje já existe, né? Assinatura eletrônica, as pessoas entram lá, cadastram, só que a dificuldade é em comprovar que a pessoa que está assinando verdadeiramente ela é
eleitora, ela é da cidade de Manaus e que ela não está assinando 2, 3, 4 vezes. Ela está assinando somente uma vez. O título de eleitor também já está disponível no celular, né? Você baixa... Pois é. Eu já baixei o aplicativo aqui. Isso é fantástico, o e-título. O e-título, né? Você baixa e está aqui o seu título. Você não precisa mais levar o título de eleitor para a urna no dia da votação. Basta apresentar isso aqui, ele é válido. A gente ainda não tem na Câmara, é uma deficiência do Poder Legislativo, já que a gente está falando de iniciativa popular, o Poder Legislativo poderia... disponibilizar, a não ser que o Poder Legislativo tenha medo da iniciativa popular, e não deve tê-lo. Acho que a iniciativa popular tem que ser uma ferramenta que o Poder Legislativo, Câmara, Assembleia, precisa facilitar e disponibilizar para a população. Então, criar uma ferramenta onde as pessoas, por exemplo, o cidadão que queira mobilizar a sociedade, não precisa nem ser deputado, vereador, mas um cidadão, uma associação, olha, a gente quer levar esse assunto para ser discutido no parlamento. Que o próprio parlamento facilite a ferramenta de coleta de assinaturas digitalmente para facilitar exatamente isso, porque a gente ainda está coletando assinatura em meio físico. Olha só, se eu já está com e-título, eu já tenho a minha CNH digital no meu celular, já tenho o e-título também, a gente já está nesse momento das relações sociais e ainda coletando assinatura para poder apresentar um projeto à Câmara. Mas, enquanto a gente não tiver a ferramenta digital, a gente vai enfrentando o assunto da forma que está sendo disponibilizado. Então, eu queria conclamar a população a buscar maiores informações, faça um contato conosco, a gente vai disponibilizar ao final o número do nosso gabinete, para as pessoas que queiram mobilizar outras pessoas, coletando assinaturas, para a gente juntar aí e levar as 12 mil assinaturas. A gente tem pouco mais de 3.500 assinaturas nesse exato momento. Então ainda tem um caminho aí para as 12 mil. Esperamos que até o final do ano a Câmara seja motivada, como a gente diz, ela fique na manja, né? O povo coloque a Câmara na manja para discutir esse assunto que interessa a população. Os vereadores poderiam contribuir, né? São 43 vereadores? São 41. 41 vereadores. Poderia cada gabinete se uma bela ideia, levasse a coleta de assinatura para os bairros, que eles estão agora, a maioria está em campanha. Uma bela ideia. Para deputado estadual. Então, era um momento oportuno de os vereadores. É um desafio aí que até o Amazonas Atual lança para que os vereadores participem dessa coleta de assinaturas. Né? A gente tem coletado, as pessoas que me assessoram, no próprio gabinete na Câmara, a gente tem enviado por arquivo, né? Muitas pessoas têm pedido pelo WhatsApp, eu tenho enviado o arquivo, tanto da proposta quanto da folha, para coleta de assinatura, e isso tem dado algum resultado. Não na velocidade que a gente espera, mas a gente tem caminhado com a velocidade que a sociedade aí está disposta, né? E incentivado cada vez mais. Basta o vereador perguntar da população, né, do eleitorado dele, você concorda ou não concorda que seja reduzida a tarifa de esgoto? Ele vai ter uma resposta ali. Não, todos 100% concordam. Aí vem a questão da atitude, né, da ação. Aí a gente começa a esbarrar aquela história do título, aquela história nem todos estão dispostos a pegar uma parte do seu tempo e coletar 10, 15, 20 assinaturas. As pessoas estão dispostas a assinar, mas pega mais 10, mais 15, porque a gente precisa multiplicar isso. Não são todos que estão com essa disposição. Mas a gente tem encontrado boa receptividade, vencido aí os obstáculos, e a expectativa é que, quem sabe, até final do ano a Câmara esteja provocada pelo povo para discutir um assunto sensível como essa questão da tarifa de esgoto. Vereador Chico Preto, o senhor lançou há 6 meses um aplicativo na internet que é o Se Liga, né? O que a população encontra nesse aplicativo? Legal. Eu tive a honra, primeiro a gente provocou a Câmara Municipal, né? Tive a oportunidade de reunir com a maioria dos vereadores e provocá-los ao ponto da direção da Câmara Municipal de Manaus criar uma pequena comissão e entregar os trabalhos, a coordenação desses trabalhos à minha pessoa, para a gente poder produzir um aplicativo ao final. A gente está vivendo a era do aplicativo, né? Aplicativo de banco, aplicativo de título, aplicativo de CNH,
a gente aprendeu e está entendendo, aqueles que ainda não aprenderam estão entendendo que o mundo caminha para uma coisa chamada mobilidade. Você vai resolver seus problemas na palma da mão. Então, por que não colocar a Câmara Municipal nessa era? Por que não colocar a Câmara nesse momento? E aí, inspirado por um aplicativo, professor Valmir, que nasceu no Rio de Janeiro, chamado Carteirada do Bem. Carteirada do Bem reuniu um conjunto de leis do estado do Rio de Janeiro, leis que o cidadão ele pode cobrar para si ou pode cobrar para outras pessoas. São todas as leis produzidas? Não. Porque nem todas as leis têm o sentido, você pode cobrar alguma coisa para si. Vou te dar um exemplo. Uma lei que alterou o nome de uma rua. O que eu vou questionar? Olha, eu vou cobrar para mim, eu vou cobrar para outra. Então, a gente selecionou as leis que são possíveis de uma cobrança para mim ou para outra pessoa. Exemplo, existe uma lei na cidade de Manaus que proíbe que clínicas cobrem depósito prévio para que alguém seja internado em caso de emergência. Se a clínica cobrar, o dono não vai preso, porque não é questão, porque a Câmara não pode legislar em matéria penal, mas o alvará pode ser cassado pela prefeitura. Então, a pessoa pode exigir para ela, olha, você não deve cobrar de mim um depósito prévio, a pessoa está morrendo aqui, você quer me cobrar um depósito para atender a pessoa no caso de morte, caso de risco de vida, risco de morte, melhor dizendo. Então, as pessoas podem cobrar esse tipo de lei para si ou para outrem que esteja naquele momento difícil. Então, a gente reuniu aproximadamente 200 leis e colocamos todas elas dentro de um aplicativo. São leis que falam de escola, de serviços públicos, falam de consumo. São 200 leis produzidas pela Câmara Municipal de Manaus que dão direitos às pessoas. E aí, a noção que a gente tinha é que, infelizmente, se as pessoas têm dificuldade de conhecer leis federais, que são leis que alcançam o país inteiro, imagina conhecer uma lei que alcança a tua cidade, né? Porque, infelizmente, o Diário Oficial, onde as leis são publicadas, não é a matéria do Amazonas Atual que todo mundo vê, né? Todo mundo vai lá para ver a matéria do Amazonas Atual e ficar bem informado. Lei não funciona dessa maneira. As leis são aprovadas, são publicadas e as pessoas não ficam sabendo que existe essa lei. Então, o que a gente fez? Colocou tudo dentro do aplicativo, só que a gente resolveu ir um pouco adiante. Então, hoje, quando as pessoas baixam o aplicativo, elas têm um aplicativo que se liga na palma da mão e eu posso, primeiro, diante de um caso concreto, pegar a lei que se enquadra naquela situação, escola, transporte escolar, estacionamento, livraria, e mostrar para a pessoa o aplicativo dizendo, olha, você está desrespeitando essa lei aqui, lei municipal número tal, você está desrespeitando. Exatamente esse artigo aqui, você tem que fazer uma coisa, mas você não está fazendo. Se nesse diálogo aí o cidadão, que tem que ser a primeira linha de defesa dele Quem é a primeira linha de defesa do meu direito, professor? Sou eu ou o PROCON? Tem que ser eu mesmo. Agora eu preciso conhecer a lei. Então a pessoa baixa o aplicativo, conhece a lei. Se naquela primeira defesa não der certo, eu posso do aplicativo fazer 2 movimentos. Um é denunciar para o PROCON. Olha, estão desrespeitando essa lei aqui. Denunciar para o PROCON. E eu posso fazer um outro movimento, que é um movimento interessante hoje, nessa época de redes sociais, que é fazer uma crítica pública àquele estabelecimento que não está cumprindo a lei. Então, eu posso denunciar nas minhas redes sociais que um estabelecimento, uma empresa, não está cumprindo uma lei municipal. A partir do aplicativo? A partir do aplicativo, tudo aqui na palma da mão. Eu tanto denuncio para o PROCON, para a Defensoria Pública, para o Ministério Público do Estado, quanto eu posso colocar na minha rede social aquele episódio. Olha, não estão cumprindo uma lei tal. Por quê? Hoje a rede social tem um poder de constranger, tem um poder de forçar com que as empresas atentem para o cumprimento da lei, mudem a sua postura, mas precisa da disposição do cidadão em fazer isso. O aplicativo não faz automaticamente, não. Você vai ter que ir lá apertar meia dúzia de botões, denunciar na sua rede social e também enviar em tempo real a denúncia para esses órgãos, PROCON, municipal e estadual, Ministério Público e Defensoria Pública do Amazonas, para que esses órgãos possam agir sobre as empresas que estão descumprindo determinadas leis na cidade de Manaus. Então o aplicativo traz essa inovação.
não só conhecer a lei, que é importante, mas como eu poder fazer essas duas operações. Postar na minha rede social e denunciar para esses órgãos de controle. Vereador, aproveitando a sua presença aqui, o que a gente tem percebido é que a Câmara Municipal hoje está meio que distante da população. A gente... Você está sendo bondoso, né? Pela sua fala inicial aqui, a respeito da tarifa de esgoto, né? Uhum. Dizendo que a Câmara não topa fazer essa discussão ou discutir. A gente poderia elencar outros assuntos, transporte coletivo. E o que a gente vê hoje é a gente tem uma Câmara Municipal praticamente apagada ali um prédio ali no Santo Antônio, São Raimundo, né? E a gente não vê reverberar mais a Câmara como já foi em tempos passados. Né? O que houve? Professor, tem uma pergunta que é o seguinte, é o político que faz o povo ou o povo que faz o político? Eu vou ficar com a ideia de que é o povo que tem que fazer o político. Eu acho que o povo pouco acompanha, eu acho que o povo pouco cobra, e isso dá espaço para que o político, de um modo geral, conduza o seu mandato de acordo com os seus interesses e não os interesses da população. É por isso que você vê aí políticos, vereadores, deputados e tal, resumindo o seu mandato a troca de cargos, né? Nomear fulano ali. A gente vê muito isso na Câmara Federal, né? Os nossos deputados federais, com honrosas exceções, a pauta dos nossos deputados federais é nomear cargos federais no Amazonas e liberar emenda, né, para fazer uma licitação aqui, acolá numa prefeitura. E geralmente essas licitações são eivadas de vício, né? Tem denúncia de desvio de dinheiro. Então a pauta dos nossos deputados federais é muito pobre, na minha opinião. E essa pauta se reproduz nos mandatos de muitos deputados estaduais, de muitos vereadores. E no caso da Câmara, eu acho que é da maioria. Então, a Câmara ela é reflexo da maioria. A maioria tem um claro compromisso com o prefeito de Manaus, que, na minha opinião, não tem interesse em aprofundar discussões sobre transporte coletivo, sobre água, esgoto, sobre mobilidade urbana. A gente está vivendo uma crise séria na cidade de Manaus de mobilidade urbana. O prefeito vai fazer daqui a pouco 8 anos e eu digo que ele sai da prefeitura, ele não deixa 1 quilômetro sequer de BRT pronto. Em que pese o Arthur Neto tenha de orçamento nos últimos 5 anos, ele tenha tido próximo a 22 bilhões de reais de orçamento e tenha tido mais 1 bilhão e 700 de financiamento, o Arthur não tem 1 quilômetro de BRT pronto. Ele tem uma faixa azul pintada que não é nem rascunho daquilo que a gente precisa. Então, a Câmara Municipal deveria ser mais ativa, proativa em questionar, em pressionar a prefeitura por providências. Vou lhe dar um exemplo sobre essa história da Câmara ter capacidade de pressionar. A Prefeitura de Manaus até hoje, nós estamos em maio de 2018, a gente não tem a regulamentação do Uber. O Uber começou a operar na cidade de Manaus em fevereiro do ano passado. Nós estamos há 1 ano e 2 meses e a gente não tem a regulamentação do Uber. A cidade sofrendo constrangimentos, a prefeitura perdendo receita por um capricho ou moleza mesmo do prefeito, né? Que, enfim, talvez não tenha disposição de tomar essas providências. Aí é que entra a Câmara, em ser uma voz da população para dizer, prefeito, tem que regulamentar o Uber, prefeito, tem que investir em mobilidade, olha, prefeito, tem que gastar menos com propaganda, olha, prefeito, tem que tomar uma providência em relação à questão da educação, enfim, tem uma série de assuntos hoje que eu vejo na cidade de Manaus que a Câmara não enfrenta. E não enfrenta por conta desse arranjo que existe, de uma maioria, né, que está abraçada até o tucupi, como diz o caboclo, com o prefeito, e que não tem interesse em traduzir na Câmara providências. Essa crítica que o senhor faz aqui, o senhor já levou para os vereadores? Eu faço isso no plenário. O que eu estou dizendo aqui para o senhor, eu falo no plenário. Uhum. Sabe, é público. Né? Infelizmente, e eu tento, naquilo que me cabe, né? Mas como eu digo,
cabe à população fazer o seu político. Se a população tivesse um papel mais ativo, cobrasse mais, olha, político hoje tem rede social, então tinha que entrar ali e cobrar, vereador, como é que foi o seu voto em relação a isso? Vereador, o que é que o senhor acha dessa pauta? Vereador, o que é que o senhor... Se a população tivesse fazendo um papel mais de patrulhamento, de policiamento realmente dos votos dos seus vereadores, da forma como o vereador conduz, eu acho que a coisa seria diferente. Mas eu não vejo a população também com essa clareza sobre o seu papel em relação ao seu político. É aí que digo, parece que a gente só vê política de 4 em 4 anos, e aí a gente está nesse círculo vicioso, nesse mecanismo que ele próprio se alimenta, né? Então é triste, preocupante, porque a maior prejudicada é a população, principalmente a população que mais precisa de governo, porque tem segmentos da nossa sociedade que precisam menos de governo, precisam menos de educação pública, precisam menos de saúde pública, mas tem uma quantidade enorme de pessoas que precisam de saúde pública, de educação pública, de serviços públicos como transporte coletivo, e a gente não vê a população incomodada ao ponto de pressionar os seus representantes para uma mudança de postura. Ok, esse é o vereador Chico Preto. A gente agradece a sua presença aqui no estúdio do Amazonas Atual. A Tami está me lembrando aqui que tem pergunta aqui dos nossos ouvintes, o pessoal que está acompanhando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Tami. Obrigado. O Márcio Lopes aqui fez algumas perguntas aqui. Quantas ruas o vereador conseguiu fazer com que a Prefeitura de Manaus tape os buracos? Por que o vereador investiu tanto na parte burocrática e menos no trabalho de campo, vendo as ruas, mostrando as condições da cidade e tal e tal? E o próprio vereador concorda com o Valmir, mas não tem uma atuação firme nas ruas. Ele está muito preocupado aqui, o Márcio Lopes, com essa questão das ruas, né? Eu particularmente vejo que tem muito vereador fazendo isso, mas assim, leva um pleito para a prefeitura para tapar a rua para ele ganhar. Eu vou responder de forma votos ali franca ao Márcio. Márcio, a visão que eu tenho do exercício do mandato de vereador é diferente dessa que você está colocando. Eu não acho que o meu papel é tapar buraco. Acho que o papel da prefeitura é tapar buraco. O meu é quando eu tenho as informações, e eu faço isso através de requerimentos, de ofícios, eu mando à prefeitura. Quem tem asfalto, quem tem máquina, é a prefeitura. Agora, eu não me troco, eu não me vendo para tapar um buraco em Manaus, para dizer o seguinte, olha, eu vou tapar o buraco, mas tu não vai fiscalizar isso da prefeitura. Esse não é o Chico Preto. O Chico Preto não vai trocar o mandato dele por 1000 buracos que sejam. Eu vou continuar levantando a minha voz, dizendo, tem buraco, a prefeitura tem que tapá-los, mas o meu papel é fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Eu vou te dizer uma coisa, Márcio, se eu consigo evitar que 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de reais sejam desviados, que sejam aplicados em coisas que não são importantes na cidade de Manaus, e que esse dinheiro verdadeiramente vá para ser aplicado naquilo que é importante, eu estou fazendo um bem muito maior para a cidade do que tapar 1000 buracos. Então, meu papel como vereador é esse, é propor leis, leis para diminuir gastos com propaganda, com publicidade, é fiscalizar a aplicação do dinheiro, é denunciar os maus feitos. Meu papel como vereador é esse. Eu respeito quem faz esse trabalho mais comunitário, de que, olha, eu estou fiscalizando, eu estou tapando buraco, mas na hora de cobrar do prefeito que ele aplique corretamente o dinheiro, na hora de fiscalizar, na hora de denunciar, tem vereador que se cala. Então isso traz um prejuízo muito grande para a cidade também. Então, o papel que eu desenvolvo como vereador é esse. As informações que me chegam sobre buracos, sobre providência, eu as mando diretamente para a prefeitura, mas não troco o papel que me cabe, que é denunciar, fiscalizar e cobrar por 1000 buracos que sejam na cidade de Manaus. Ok, conversamos então com o vereador Chico Preto, a gente agradece a sua participação e encerramos aqui a nossa live. Uma boa tarde para todos.